Página 8 para a nossa meditação. Eu tenho aqui as apostilas de qualquer pessoa que esteja em falta, viu? Eu acho que eu vou deixar mais com o pastor. Deixa eu ver se está aqui. Vou deixar tudo aí, viu, pastor? É melhor. Que aí usa... Página de número 8, nosso assunto. E a aula da semana passada foi muito boa, né, gente? Muito bacana, né? Como é bom poder estudar a palavra de Deus. Se quiserem desligar, podem desligar, viu? Se quiser, já pode ficar à vontade. Página 8. Vamos falar sobre os atributos da deidade do Espírito Santo, tá? Atributos. Há 3 atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas da Trindade, que são onipotência, onisciência e onipresença. São atributos que Jesus tem, os mesmos Deus tem, os mesmos o Espírito Santo tem. Por isso que eu achei interessante naquela primeira aula, quando fizeram uma pergunta, nós podemos orar ao Espírito Santo, é a mesma coisa, vocês dizem, podemos orar a Deus? Né? Porque ele tem os mesmos atributos. Agora, onipotência, onipresença, só quem tem é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os anjos não têm, os demônios não têm e Satanás também não tem. Nós vamos aprender aqui agora. Bom, estas foram esses atributos, onipotência, onipresença e onisciência, não foram conferidos aos anjos nem aos homens. Tem-se endeusado muito os anjos e alguns homens. Entretanto, nunca foram e não são nem deuses, não são deuses, visto que não possui qualidades que pertencente natural unicamente ao Deus Trino. A Bíblia se refere, quando se refere ao diabo como Deus deste século, ele coloca ao nível do pensamento humano. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de, olha, esses dias eu vi, mandaram para mim, olha, a guerra está grande entre Deus e o diabo. Não, pelo amor de Deus, como é que você está colocando um Deus com D maiúsculo, com onipotência, onipresença, onisciência, com um ser criado? Com um ser criado. Então, olha como é. Olha, obrigado, pastor. Se nós não tomarmos cuidado e nós colocamos mais poder no inimigo do que no Deus, que é o criador de todas as coisas. Então temos que tomar muita coisa, porque olha, é como se o diabo tivesse mais poder ou existisse uma luta de igual, ali eles estão ali em uma disputa de braço, quem vence, quem vai vencer. Não, nós vamos tratar de um atributo da onipotência, que significa possui todo poder. Somente Deus possui todo poder. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares. E onisciência, ele conhece e sabe de todas as coisas. Então, automaticamente, isso somente Jesus, Deus e o Espírito Santo têm esses atributos. Os anjos são seres criados. Agora, a mitologia é tão grande, e a falta de interpretação bíblica e teológica sobre esse aspecto, porque a atuação, por exemplo, dos anjos em todas as escrituras sagradas, aparecem, por exemplo, os anjos destruindo alguma coisa, fazendo algum tipo de destruição, que é uma ordem divina, e aí a falta de interpretação atribuem o poder ao anjo, ou o poder a um grande imperador, a um grande faraó, e assim sucessivamente, como se ele tivesse o poder para exercer aquela destruição, etc. Mas quando nós vamos ver à luz da teologia bíblica, nós entendemos que os atributos da onipotência, onisciência e onipresença somente são de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir daí, nós temos que estudar separadamente a atuação do inimigo, a atuação dos anjos, que são disciplinas distintas dessa, entendeu? Então, nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Agora, hoje, nós corremos o risco e temos o risco de determinados lugares apresentarem Satanás como se tem o maior poder, como se o anjo que foi criado tem o maior poder. Então, Satanás não tem onipotência, não tem onisciência e não tem onipresença. Tudo bem?
Então aí eu tenho que cada atuação dele ou manifestação dele entender como que funciona. Como é que funciona essa ida, essa atuação dele, essa manifestação dele, como que é? Se está dentro do limite de Deus, como é que funciona? Isso é um estudo separado. Mas hoje existe uma linha de pensamento de algumas teologias que colocam eles como se estivessem em uma guerra. E nós tratamos na aula passada, né? Quem está na guerra somos nós. Todo o pessoal geralmente fala, o mundo jaz do maligno. Jaz no maligno. Não é a expressão pessoas, né? A gente vê muitas vezes, até nesses shorts, negócios, o pessoal falando. Isso é um pensamento humano, da humanidade, né? Mas pode terminar, desculpa. Não, é que porque quem domina a terra é o inimigo, não sei o quê. Atribuímos tanta coisa a ele que até ele está achando que tem todo esse poder mesmo. Não, ao ponto que aí você fala assim, e a manifestação de Deus? O assunto chamado demonologia ou estudo que estuda as manifestações atribuem aí coloca até os poderes do inimigo semelhante aos poderes de Deus, cura e tantas outras coisas, né? Curas e tantas outras coisas, porque o mundo já é dele. Tudo é dele, e falei, prende. Nós temos que começar a entender. O mundo foi criado por Deus, pessoas foram criadas por Deus, o universo foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus, agora nós estamos dando tudo que Deus deu para ele. Esses dias me falaram que é proibido ir na praia, não sei o quê. Eu falei, mas rapaz, a praia foi Deus que fez. Sabe as pessoas como elas diminuem as coisas? A praia do demônio. Sabe, nós demonizamos tudo, damos mérito a coisas que ele não merece. Vai ver nessa questão que fala, não, o mundo jaz do maligno. A maldade do mundo vem de acordo com o que ele tem ensinado. O inimigo e tal, aí ele começou a falar, não, porque o inimigo é esse, você tá com quem? Você tá com nós ou tá com eles, né, mano? Eu tô falando que não é inimigo, o cara tá falando que é, pô. Não, você tá com nós ou tá contra nós, pô? É porque a Bíblia ela expressa assim, não ameis o mundo, nem do que no mundo há. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Aqui, nós temos que entender, ou às vezes, que mundo que é. Não, porque Deus amou o mundo. Que mundo que ele amou? Foi o universo, a galáxia? Não. É o mundo, pessoas, seres humanos. Então eu tenho que entender o que cada texto bíblico se refere. Então, quando eu falo não, é que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, pessoas. Ele amou todas as pessoas, todo o mundo. Não importa quem são as pessoas. Agora, quando eu digo assim que todo o mundo é do diabo, eu estou dizendo também que as pessoas que são de Deus é do diabo também. Então eu tenho que tomar cuidado que mundo é. É o mundo que se refere ao mundo da maldade. Então é um pensamento humano. Eu tenho que entender qual é o mundo. Qual é o mundo? Galáxia é onde os demônios estão. Entendeu? Qual é a esfera? Então eu preciso entender para me poder não misturar os mundos. Né? Paulo que fala sobre a mente. Não vos conformeis com este. Ele fala a questão do comportamento do comportamento humano, da depravação. Aí ele está dando o exemplo da igreja de Coríntios, da igreja da depravação, com esse mundo que vocês estão vivendo. Não dá para aceitar. Então vocês têm que não se conformem com essas pessoas, com o pecado que essas pessoas praticam, com o que elas estão praticando. Então vocês não podem se conformar com isso, com este mundo, com essas pessoas que estão praticando o que vocês não praticam. Porque senão daqui a pouco nós começamos a dizer assim, meu Deus do céu, eu estou no mundo, mas será que só eu? Será que está todo mundo certo e eu estou errado? Esse povo está tudo na contramão da mão de Deus e agora eles estão dizendo que eu estou errado. O certo está ficando errado e o errado está ficando certo. O divino está virando diabólico, o diabólico está virando divino. E assim, sabe? E o cachorro está mijando no poste. O negócio começou porque ele falou assim... Não, o poste está mijando no cachorro. É verdade. Ele falou, cuidado aí com essas coisas. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ele, o dono do mundo jaz do maligno. Eu falei, não. É de Deus tudo, porque é tudo criação divina. Agora, a deturpação da mente dos homens é que pode ter uma situação.
Não, mas o mundo é do maligno, jaz do maligno. Eu falei, não é dessa forma, né? Pelo menos eu tenho que aprender. Ali, a atuação do inimigo, ele atua no mundo inteiro. Agora, atuação. Agora, pessoas, lembra da aula que nós tivemos na semana passada? Agora, essas pessoas que estão com as armas, elas não fazem parte do mundo do maligno. Só se der brecha. Aí é outro assunto que faz isso que você está falando faz referência a uma continuidade naquele assunto da aula passada. Que já os mundos, né, tanto o mundo espiritual como o mundo físico. Então nós temos que entender muito isso, e tomar muito cuidado para exatamente já não ensinar heresia. E não limitar Deus, né? E dar poder a quem não tem poder. Nós temos uma tendência de dar poder ao homem e tirar o poder de Deus e enaltecer tudo, sabe? Eu quero poder, vamos mistificar isso. Onisciência. Vamos para onipotência, por favor. Onipotência, o que significa onipotência? Nunca esqueça disso aqui. Ele possui todo o poder. Com esta expressão, entende-se que Deus, ele pode fazer qualquer coisa que seja capaz de fazer. Deus, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode, por favor. Exatamente. Por exemplo, Deus é onipotente? O que significa onipotência? Poderoso, qualquer coisa que faz. Olha aqui para mim. Deus pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas? Olha aqui para mim. Deus pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas? Muito boa a pergunta, mas agora eu vou perguntar mais uma vez. Deus pode todas as coisas na sua onipotência? De escolha. Ele não pode entrar no seu coração e dizer assim, sem você querer. Ele não pode entrar no seu coração sem você querer. Se você não quiser Deus, ele não vai entrar no seu coração. Ele não pode. Ele não vai ser agressivo de entrar em você, de tentar convencer você sem você querer. Você tem um livre-arbítrio de escolha e dizer assim, não, livre-arbítrio. O livre-arbítrio de escolha. Hã? Por quê? Ele pode tudo. Mas não pode interferir no livre-arbítrio. Ele vai respeitar. Ele pode. Mas se ele for interferir em todos, aí entra uma coisa, gente. Se ele for interferir em todos, então ele vai ter que interferir na humanidade inteira. O seu poder de interferir para a salvação. Certo, pastora? Então ninguém não seria salvo. Não começou direito, né? Uhum. Ia Ia ser do jeito dele, obrigado. Ele não ia, aliás, não ia nem precisar Jesus. Opa, aí você entrou em outro ponto importante. Verdade. Ele pode, cara, o Senhor, gente, o Espírito Santo, o Senhor, é tanto que tem lá isso que sua porta e bate. Se ele estiver disposto a abrir a porta para ele, tá, beleza. Mas se ele quiser, se ele fosse um jeito de meter o pé, vou esperar. Ele tem poder para isso. Mas ele é um cavalheiro. Faz parte da sua natureza divina o poder. Mas quando fala em relação à criatura, por exemplo, aqui, ó, a respeito do livre-arbítrio do homem, ele deu o livre-arbítrio. A onipotência pertence por igual às três pessoas da Trindade, tanto Pai quanto Filho quanto Espírito Santo. Mas ele deu, quando os anjos foram criados, os anjos tinham o livre-arbítrio. Quando os anjos, por que os anjos caíram? Eles tinham o livre-arbítrio de escolha, perderam o livre-arbítrio de escolha. Então hoje não tem mais a segunda queda, a terceira queda, a quarta queda de anjo. Então os anjos não decidem mais. Imagina se os anjos pudessem decidir como decidiram e decidiram errado. Agora a minha pergunta para ir para a onisciência é o seguinte: no poder de livre-arbítrio, como que funciona? Ele pode todas as coisas, mas não pode salvar? Às vezes dá tipo assim, a gente pensa assim, tanta coisa ruim no mundo, o Senhor sabe, aí ele dá aí quando Adão peca, Adão tinha o livre-arbítrio de escolha entre o bem e o mal. Nós, que somos seres humanos, não perdemos o livre-arbítrio. Até hoje nós decidimos. Então eu decidi aceitar a Cristo. Adão pecou, ele peca, entra o pecado no mundo, e o livre-arbítrio continua até hoje na raça humana, que é e a raça humana, os seres humanos, têm o poder de decisão. Ô, pastor, agora obrigado por você. E a palavra
fala que não foi a gente que escolheu ele. O que isso quer dizer? Porque foi ele que nos escolheu mesmo. Esse texto aí é um texto que mostra que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que aceitam Jesus, eles já têm essa noção de que elas vão aceitar. Tem passagens bíblicas que mostram isso, que provam isso. E tem outras que não. Essa que você está falando, essa que você está lendo, ela fala realmente que tem uns que são exclusivos, né? Mostra a exclusividade em relação à salvação. Mas isso aí é um assunto que nós vamos tratar sobre na doutrina de salvação, soterologia, com mais detalhe. Porque se eu entrar nesse assunto agora, eu vou entrar em outro polêmico e não vamos fechar isso. Tá bom? Porque no caso aqui seria mais a onipotência mesmo. Deus Todo-Poderoso, ele que deu o livre-arbítrio para o homem. Então ele não tem poder de tirar o livre-arbítrio do homem. Eu teria o poder de decidir sua vida. Isso, vai. Para você poder decidir a sua vida. E por isso nós temos que tomar cuidado. Olha aqui para mim de novo, para mim agora falar para você. Olha aqui. Por isso que nós temos que tomar um cuidado quando algumas coisas nós decidimos e colocamos a culpa em Deus. Mas, por que o senhor permitiu? Por que o senhor fez? Por que, sabe? Você tem um livre-arbítrio de escolha, você que toma as suas decisões. Ele não desceu aqui na Terra para você tomar as decisões. Foram você que tomou as decisões. Então, pronto, um exemplo. A mulher que tu me deste. Verdade. Sim. Ótimo. Aí o que acontece? Você não pede a orientação de Deus, toma a atitude aqui, na hora que você tem um problema, você culpa a Deus. Aí você diz, mas o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor não interferiu na vida do meu marido, do meu filho, porque o Senhor não interferiu na vida da minha família, porque o Senhor deixou essas coisas acontecer? Foram coisas que aconteceram aqui. Aconteceu. E Deus interveio? Não. Ele respeita a sua decisão. Quanto mais você busca de Deus, mais as suas decisões são influenciadas por Ele. Sim. Tem que influenciar o Espírito Santo. Sim. Nas decisões. Quanto mais... É porque às vezes se a gente vai ser gente, nossa, eu fui no meu guarda-roupa hoje, olha, fiquei indecisa, o Espírito Santo me escolheu uma roupa ali. Eu já vi muito disso. Muita comunhão, né? Eu queria ser assim. Eu também, olhasse para o sabe, assim, Deus falar comigo até para a roupa que eu vou vestir, é bom demais. É muita comunhão. Espírito Santo, deixa eu fazer. Eu fico imaginando qual era a roupa que a pessoa ia usar para o Espírito Santo falar no meu... Essa não deveria nem falar. Então, o diabo é onipotente? Tá bom. Onisciência. Então, agora vamos para a onisciência. Os anjos são onipotentes? O ser humano é onipotente? Por isso que os grandes reis queriam ser deuses e achavam que eram imortais. Esse é um atributo de um deus. A onisciência. A palavra onisciência vem de duas palavras latinas, omnis, que significa tudo, e scientia, que quer dizer ciência. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai, o Filho, tem total conhecimento de todas as coisas. Sua sabedoria é infinita, singular, indescritível. Ele sabe tudo acerca de si mesmo e do quê? Ele sabe de tudo. Conhece o homem profundamente. Ninguém pode se esconder de coisa alguma dele. Nem um só pensamento nosso pode ser pelo Espírito Santo. Então, hoje vivemos em um mundo que nós temos que entender. Deus, o Senhor está me vendo, umas orações que nós fazemos, sendo que Ele está dentro de nós, e eu faço como se Ele não existisse. Eu tiro o atributo do poder, a onipotência dele, e eu tiro a onisciência, que sabe de todas as coisas. Com muito respeito, Deus sabe o que nós estamos passando, cada um de nós, mas eu posso perguntar, você sabe se meu sapato está apertado, está doendo? Só você sabe, do seu. Do seu. Cada um sabe o seu problema, cada um sabe o que você está passando. Dentro da onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E isso aqui é atributo. Eu tenho que entender o seguinte, a questão de saber, sabe. Sabe do dia que eu vou morrer? Sabe. Sabe do dia que eu nasci? Sabe. Então, aí eu estou usando uma linha para entender o que significa, um atributo para entender como a cabeça de um Deus funciona.
Por isso que eu falei, ele possui todo o poder e sabe de todas as coisas. Agora, algumas coisas no decorrer da vida, que a gente pergunta, mas o senhor sabe de todas as coisas, por que permitiu isso acontecer? Entendeu? Aí entra o livre-arbítrio que nós estávamos falando aqui. Ele colocou Adão e falou, você que escolhe. Ali tem a árvore do bem e do mal e tem a árvore do conhecimento, a árvore da vida. Você decide, a escolha é sua. Eu sei. Agora você poderia me perguntar, mas Deus sabe de todas as coisas, por que é que ele fez isso? Por que é que ele fez isso? Sabe? Tipo assim, só tiver coisa boa, a pessoa não tem necessidade de escolher. Só que tudo de bom ali. Mas ele tinha a tentação. Não tinha ficado sem da palavra. Não. Ele sabia, né? Por que então que ele colocou a árvore lá do mal? Porque ele sabia que Adão ia pecar. Ele sabia. Não, mas por que ele arriscou e deixou aquela árvore lá? Obrigado, Gustavo. Mas como seria o livre-arbítrio se você só tivesse, tipo assim, como eu vou poder escolher maçã inteira se só tem a pera? Então eu vou escolher pera porque só tem a pera. Mais ou menos isso, entendeu? O livre-arbítrio dele, pra ele ter escolha própria. Eu acho. Período, exercer a obediência. Desenvolver a obediência. Mas aí você tem a escolha aí, de você. Até hoje. Até hoje. Porque tudo tem aquilo que você pode e aquilo que você não pode. E aí você vai decidir se você vai fazer aquilo que pode. Que vai agradar a Deus ou não agradar. Você vai escolher se você vai agradar a Deus ou não. Então continua do mesmo jeito. A árvore continua aí para nós. Agora, um Deus que sabe de todas as coisas. Mas hoje nós temos o exemplo de Adão. E Adão não tinha exemplo. Né? Não. Era um outro. Ele tinha algo melhor do que nós. Ele tinha contato direto com o próprio Criador. Falar com ele, conversar com ele. E nós só pela fé. Nós só pela fé, acreditamos pela fé, pelas Escrituras, que tudo isso é verdade. Ixi, isso aí é honra demais. Meu Deus do céu, para nós é uma honra acreditar em tudo isso pela fé. Bem-aventurado. Sem crer. Sem ver, sem nunca ter visto. Isso é fé. Acreditar que tudo isso é verdade sem nunca ter visto. Aí é o sobrenatural. Aí, dentro da onisciência de Deus, Deus que sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo sobre nós. Agora, a minha pergunta é, o que é que ele não sabe? Sim. Até os nossos erros, nossos tropeços, eu acho que já não mais chegar à salvação. Sabe, né? Aqui já é uma introduçãozinha para a doutrina da salvação, viu, gente? O que é que, se ele sabe de todas as coisas, o que é que ele não sabe? Existe? Eu falei que na onipotência que tem uma coisa que ele não pode. Vai que na onisciência tem algo que ele Ele não saiba? que ele não saiba. Eu acho que não. Acho que não existe. Isso é tudo. Se ninguém se esconde dele, como que ele não sabe? Nada que ele não Um ser que sabe até os cabelos que a gente tem na cabeça. E todas as galáxias e o universo todo. Tá. Eu vou ter que parar de usar o que eu falo. Deus sabe todas as coisas. Mas que a palavra me vem na boca, ele já... Essa palavra virou, na realidade, ela virou um cacuete nosso. É a forma de nós, é a forma que nós usamos para consolar as pessoas de imediato. Realmente é. Mas ele sabe de todas as coisas? O que é que ele não sabe? Pode existir alguma coisa que ele não sabe? Hã? Eu acho. Principalmente se ele habita dentro da pessoa. Aí não tem como. Toda decisão que nós geralmente nós vamos tomar, primeiro a perguntar para ele, né? Senhor, então ele está ciente. Não sei se é anônimo, mas ele está ciente. O único que não sabe ler pensamento é Satanás. Ele não sabe. Opa! Então, é uma coisa importante. Satanás, ele não tem todo o poder, não tem todo o poder. Na onisciência, ele não sabe de todas as coisas. Ou seja, ele não sabe, ele não lê pensamento, não sabe futuro. Mas os 6.000 anos de história, ele sabe. Às vezes ele lança uma seta na sua Ele- frente, não. às vezes a expressão faz um olho assim pra cima, pra baixo, nossa, aí pegou, hein? Não, ele Foi da leitura corporal. Ó, quem morreu, quem já viveu, família, essas coisas tudo passado. Então, Sim, é tipo isso. sim. Ele sabe. Inclusive tem um livro chamado Manual do FBI mesmo. De um
de um ex-diretor do FBI dos Estados Unidos. E ele fala essas coisas. O poder da persuasão, né? O poder da persuasão. Não, o poder da persuasão é outro, mas tem o assunto persuasão. Mas tem exatamente como você identificar uma pessoa, um comportamento, atitude. Então ele fala que as pessoas se misturam no meio das outras, alugam casa, vão morar, vestem igual, pega o cachorro, vai andar na rua como onde aquela pessoa está sempre andando, pergunta a hora, vai se aproximando aos poucos. Porque eles têm uma maneira de viver, mas em todos os lugares, apesar de que a gente acha que não é, mas eles estão em todos os lugares, dentro da igreja. Tudo. Empresa, São pessoas. E eles são, tá no nosso meio, assim. Não é muito difícil de... Quando você passa a estudar, os narcisistas. Isso também é um dom. Hã? Uma pessoa sem ter estudado, né? A questão do FBI, né? O discernimento. Eu acho. É um dom. Seria também um dom. De repente, você olhar para uma pessoa e falar assim, é só uma capa. Aí você pode receber... Se você sem informação nenhuma, Deus te dá esse discernimento, aí tem discernimento de espírito. Aí Deus fala com você na hora. Fala. Mas aí, por exemplo, você está convidando alguém para ir na sua casa, aí o discernimento de espírito é exatamente, ele fala com você para não convidar aquela pessoa, porque aquela pessoa realmente tem segundas intenções em algum momento da vida dela. Ou ela vai ver o que você tem, ou vai ficar chateada com o que você tem. Você tem que ter discernimento de espírito. Aí é outra coisa. A pessoa ela vê o que a técnica não vê, que a habilidade não vê. E eu olhar, aí eu falo pra ele, amor, é isso. Não, tá bom. Eu também tenho isso. Mas aí eu falo pra ele, eu não quero depois falar, né? Mas isso não é só assim, até às vezes assistindo alguma coisa, por exemplo, semana passou, ela passou uma reportagem, a mãe se escabelando, falando que a filha dela tinha roubado do braço dela, porque passou do carro. Aí ela tava falando, dando entrevista, é porque passou e pegou. Eu olhei pra Alexandre, ela não tá falando a verdade. Aí ele, será? Mas olha como que essa mulher tá. Eu falei, ela não tá falando a verdade, ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Você vai ver depois. Aí passou 2 dias, eu saí com ele, não, vem o que você falou. Agora isso é importante, porque às vezes um espírito maligno deve estar falando e você pensa em nome de Deus e você não sabe e é enganado pensando que é de Deus e é um espírito mau. Aí que entra... Não, o espírito maligno não está se manifestando na pessoa como se fosse de Deus, como se fosse o espírito de Deus, e com você com discernimento de espírito, você discerne se é Deus, se é o homem ou se é Satanás. Aí você vai e expulsa. Com nós no projeto, a gente começou o louvor, fizemos a oração, tudo, e o menino começou a orar em línguas e bagunçando. Olha aí. E foi assim, não é de Deus. Porque, tipo assim, não é porque tá falando, tá orando, tá glorificando. Nosso Deus, ele não é o Deus de bagunça, ele não é o Deus de desordem. Então, e foi muito claro, assim, até o menino foi ela orou lá e ficou caindo umas meia hora lá, foi o tempo que a gente fez. Agora imagina como isso é importante. A Bíblia, ela é a maior profecia, né? Então, hoje o Espírito Santo nos usa através do que já está revelado. Lembra da aula que nós estudamos? Ou seja, a Bíblia, tudo já foi revelado. Tudo que é para se revelar está aqui. Os que recebem novas revelações, que dizem que são profetas e que aquela coisa toda, recebem revelação, não tem nada a ver com as Escrituras. Então eu tenho que tomar muito cuidado para mim ter o discernimento, para entender se aquela pessoa, discernimento de espírito, que está usando a própria Escritura, se o Espírito está nele, é o Espírito de Deus ou é ele mesmo, ou é Espírito de adivinho. Então, o discernimento do Espírito vai saber que o Espírito Santo de Deus não condiz com aquilo. Aí vai exatamente falar. Imagina eu aqui pregando, aí levanta uma pessoa. Levanta uma pessoa e vem até você falando. Você pregando. O que você faria? Aí uma pessoa se levantasse e viesse até você. Você na hora da ministração. Será se o Espírito de Deus que está sobre você, sobre a sua vida,
Você está lendo as Escrituras, pregando as Escrituras, aí se levanta um espírito, como? Uma outra pessoa diz que está com o Espírito de Deus e vem até você, ou então fala com o povo atrapalhando ao momento que Deus está falando, tem que ser repreendido. Não, sente-se. Não, sente-se. Por quê? A palavra de Deus está sendo pregada. Essa é a maior profecia. Depois dessa profecia pregada, pode fazer bagunça que quiser. Mas depois, quando existe a educação, os profetas falsos não vão ficar em igreja onde tem organização e ordem do Espírito. Vão para lugares que é o lugar da bagunça. Porque aonde tem lugar de ordem, onde tem líder de ordem, pastores, ordeiro, não vão deixar acontecer. Porque se acontece aqui, acontece na casa da irmã, do vizinho, aí acontece na casa de todo mundo escondido.